Eu queria agradecer à mesa porque foi super informativa, sobretudo como está no Executivo o diálogo, o debate interno. E é sobre esse tema que eu queria fazer, acho que duas perguntas. Uma é, foi feita referência ao convênio da OIT, mas ele tem quase 25 anos, ele é de 89. E tem decisões posteriores. E, no âmbito americano, o estándar que vale é o do consentimento, que é a jurisprudência da Corte Interamericana. Então, neste momento que o Brasil está quase que decidindo restabelecer as relações com o EA e com o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, acho que voltar 25 anos atrás a um estándar de consulta é quase uma afronta à Corte Interamericana, que tem uma jurisprudência de 2007 sobre consentimento. Então, como o Executivo está vendo esse estándar que é verdade, o estándar da OIT é de consulta, mas para a OEA, o estándar é de consentimento, pelo menos para os grandes eventos, grandes projetos. E a outra é como, eu não sei, eu não acompanho de perto a negociação sobre o decreto, mas foi uma surpresa para mim que em junho a gente está ouvindo pela primeira vez algumas ideias e espera ter esse decreto publicado em outubro. Então, talvez, uma forma de saber se tem minutas da discussão que elas são públicas, se a gente pode se informar por alguma forma, além de eventos que acontecem esporadicamente. Mas, assim, eu até fiquei pensando que não tem como a gente seguir falando de consulta. Parece que fosse assim, olha, você está obrigado a se casar com essa pessoa. Pode decidir se casa de vermelho, de branco ou de azul, mas você tem que casar. Falar que as obras são um fato e que só vai ter uma consulta sobre como a obra vai ser feita, é quase fazer uma consulta sem boa-fé, que eu acho que esse é o estándar que o Sistema Interamericano está criando. Se você faz a consulta de boa-fé, a possibilidade de que a obra não aconteça tem que estar colocada na mesa. Obrigada, Conectas, pelas suas perguntas. Foi uma ousadia minha também, trazer alguns aspectos mais quentes do que a gente está tentando trabalhar dentro do governo. Acho até que isso pode reverberar de alguma outra forma também, mas o meu objetivo foi, finalmente, colocar isso um pouco mais. Nós sempre fomos cobrados por ter uma minuta, o governo. Então, mesmo antes de começar esse processo, nós tínhamos sido cobrados de ter uma minuta para colocar para consulta, né? Só que a gente nunca quis fazer essa minuta só governo. A gente tentou, durante um tempo, fazer uma minuta junto, com várias mãos, trazendo sugestões, e aí ofertando, claro, depois, para consulta, como que esse texto poderia ressignificar. Houve um atraso mesmo, diante de alguns processos que eu já mencionei mas tem vários outros, dentro e fora do governo, e a gente está buscando finalizar ainda um texto base. Eu não vou nem falar em minuta, mas é um texto base, que foi também uma demanda da sociedade civil e também de quilombolas e alguns indígenas, que a gente trabalhasse um texto base, para esse texto ter algo concreto para ser criticado ou ser reformulado. E uma coisa eu tenho certeza, que estou coordenando esse processo junto com outras pessoas no governo. O que sair não vai satisfazer nem 90%, quanto mais 100% da sociedade. A gente tem várias experiências em outros países, né? Chile, por exemplo, que fez um decreto provisório sem participação, o Estado também tinha que cumprir uma obrigação, cumpriu de uma forma, podia ter cumprido de outra forma, mas cumpriu, e depois ele refez o processo com alguma participação social. É engraçado que a gente recebe a crítica de ter a participação e de não ter a participação também. Então, na medida do possível, que é um possível nosso e um possível da sociedade também, né, a gente tem entidades indigenistas que desde sempre se colocaram contra esse processo, por dizer que a convenção é autoaplicável, e ela é mesmo autoaplicável. Como você disse, a convenção é desde 89, e, para o Brasil, vigora como lei, como norma, vinculante, obrigatória, desde 2003. Então, desde 2003, o Estado brasileiro, em todos os seus formatos, não só o governo federal,
mas todos os seus poderes também têm uma responsabilidade de fazer cumprir o que está escrito, de uma maneira geral, na Convenção 169. E talvez a falta de um regulamento, de uma regulamentação, crie todas essas dificuldades e essas dúvidas em relação a procedimentos que já ocorreram e que estão ocorrendo também. E nós não temos um padrão. A consulta prévia é algo muito novo para a gente. Por mais que tenha 25 anos, a Convenção 169 ou mais, quase isso, ou menos, ela é muito nova ainda. É um instrumento, é um mecanismo de diálogo e de participação que a gente não tem um padrão internacional ou uma OIT, um organismo dizendo faça assim, faça assado, porque se fizer de outra forma, isso não vai ser válido, não vai ser. Claro que tem princípios, tem diretrizes que a própria Convenção dispõe que a gente tem que observar, como, por exemplo, o princípio da boa-fé, o do estreitamento de confiança, da relação legítima também. Então, há um desconhecimento da parte dos governos em relação ao texto e à implementação da Convenção 169, como também há um desconhecimento da sociedade de uma maneira geral. E, incrivelmente, não há um desconhecimento do sujeito, do interessado, do espírito da Convenção 169. Então, quando a gente fala em consulta e não em consentimento, não quer dizer que, no processo de consulta, você também não tenha agregado um momento de consentimento. Não quer dizer que a gente está deixando de lado opções de também questionar um consentimento. A Convenção, ou os estudos da OIT, demonstram que exemplos ou que casos específicos necessariamente precisariam de consentimentos. E essa jurisprudência também, que você deve estar mencionando do caso do Equador, né? Da Corte Interamericana. Então, existem, e a gente tem trabalhado com essas opções dentro do governo brasileiro também, né? Que episódios tão dramáticos, ou de futuro impacto tão dramático na sobrevivência daquele povo ou comunidade, por exemplo, reassentamento desses grupos, isso é altamente dramático, né? A não sobrevivência desses grupos também é altamente dramático. Que momentos são esses que um consentimento poderia ser necessário para uma futura tomada de decisão da parte do governo? Mas eu acho que, enquanto a gente ficar apegado nessa questão do direito a veto, do consentimento, a gente não vai conseguir dar passos importantes num processo de afirmação de direitos humanos no nosso país também. Então, eu me lembro de um diálogo que eu tive com uma entidade da sociedade civil peruana, que a pessoa mencionou que, antes de ter um regulamento e criticar em cima dele e buscar avançar para a gente realmente ampliar os nossos estándares, os nossos padrões, do que a gente viver numa insegurança em que, de um lado, se coloca que isso é consulta, isso é veto, isso é consentimento, e, de outro, se diz exatamente o contrário, né? E, definitivamente, é isso que eu apresentei aqui para vocês, são ideias ainda. A gente já está bastante atrasado em ofertar à sociedade, como governo, ofertar à sociedade que aspectos mínimos a gente deveria cumprir como governo e sociedade no momento da consulta prévia. Então, é claro que, a gente for pensar 2 anos para um procedimento como esse, de regulamentar, pode ser pouco para várias pessoas, né? Ou pode ser muito para outras pessoas também. E a gente vai ter que sempre entrar num consenso, tentar entrar num consenso, que esse também é o espírito da Convenção. Quando eu mencionei que, em outubro, a gente gostaria de ter isso, é tudo assim, são ideias, e é um planejamento que, claro, que esse planejamento ele já foi revisto, ele tem que ser flexível também, e como manda a Convenção 69, quando a gente começou esse processo, a gente falava em 1 ano. Não sei se as pessoas que acompanharam isso, a gente falava em 1 ano. Aí, os indígenas chegaram e disseram, principalmente os indígenas, que 1 ano não ia dar. A gente precisaria de mais, teria que ser, no mínimo, 2 anos. E a gente reformulou, com base nos argumentos, esse planejamento também. Outra coisa que foi dita e que a gente reformulou durante o processo, o GTI tem 22 órgãos.
do governo federal. Daí faltava ICMBio e o Ministério da Cultura. Foi uma demanda dos indígenas. E a gente reformulou também a portaria acatando essa sugestão. Mas 24 órgãos do governo federal para discutir uma regulamentação também não é fácil. Porém, a gente acredita e acreditou e continua acreditando que esse trabalho também é um trabalho de formação para dentro do governo. Então, você ter num grupo desse o DENIT, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Defesa e outros ministérios que parece, né, e que o Ministério, a infraestrutura nossa não está acostumada com diálogo com povos e comunidades tradicionais, a gente começa a ver uma reformulação também desses preceitos. E todos que estão presentes no GTI, eles têm uma definição e uma determinação de que essa regulamentação é importante, não só para os sujeitos, mas também para quem tem que aplicar. É preciso a gente saber como fazer, e a gente não quis, dentro do governo federal, fazer o como saber sem dialogar. Hoje, a gente está tentando retomar o diálogo, depois da Portaria 303, já faz muito tempo também. Fomos convidados por algumas entidades indigenistas, por algumas comunidades, por algumas assembleias indígenas, a levar um pouco desse conteúdo. Esse conteúdo que eu ofertei agora, já até recebi e-mails de gente que está acompanhando pela internet, da sociedade civil, querendo a apresentação. Esse conteúdo ele vai ser apresentado. A gente está com qual que é a nossa ideia? Fazer, para além de várias reuniões, colocar isso, talvez por internet ou por algum outro instrumento, divulgar para entidades de assessoria e assessoramento a indígenas e quilombolas, um pouco desse texto base, para também não ser só reformulado pelas entidades, mas que essas entidades se comprometam a esse texto chegar na ponta, chegar nas nossas organizações de base também. E, assim, desde já, pedir desculpas, talvez, porque a gente não sabia, desde o início, como fazer. E, infelizmente, eu acho que isso é bom, porque o governo, às vezes, tem uma postura de se colocar sabedor de tudo, que é um pouco que o Ailton mencionou. E esse processo da 169 está sendo um grande aprendizado para a gente, porque a gente nunca se colocou como sabedor de tudo. E a gente tem enfrentado os grandes desafios. Um exemplo agora, recente, é a questão lá no Tapajós, com os Munduruku, o tempo inteiro refazendo, reformulando o que foi dito, o que não foi dito. E, certamente, a gente também vai aprender com os impactos e os resultados dessa consulta. Então, é isso que eu gostaria aqui de mencionar. Certamente, a gente não vai ter um instrumento de aceitação 100% da sociedade nessa regulamentação, mas eu acho que é importante a gente avançar, a gente ter um texto mínimo, a gente colocar para a crítica, para o espancamento, né, da sociedade, dos indígenas, dos quilombolas, e tentar sempre buscar avançar com esse espírito de que é importante envolver esses sujeitos na gestão e no planejamento de medidas que futuramente poderão ou poderiam atingir seu território diretamente.